bom dia, turma! Como estamos? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, na nossa aula de geografia, nós vamos estudar o planeta Terra. Mas vamos iniciar continuando a construção da nossa rotina, do nosso hábito, que é nos colocar no lugar silencioso, confortável, com o nosso material à mão. E hoje nós vamos estar com o nosso módulo à mão, aberto na página 310, que vai tratar também do planeta Terra. Professora, o que é que nós vamos estudar nesse tema? Nós vamos conhecer os movimentos, nós vamos conhecer as formas, o que os movimentos dão origem, e isso vai nos dar uma compreensão de, por exemplo, por que na nossa cidade ou na nossa região percebemos apenas 2 estações de ano, e isso nós vamos conhecer a partir do estudo desse tema. Ok, turma? Então vamos lá. Abra um livro, abra o módulo de vocês na página 310. Lápis na mão, ok? Se necessário for, sublinhe, escreva. Isso vai fundamentar melhor a sua videoaula, ok, meus queridos? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero que vocês observem essas 2 imagens. Professor, o que eu estou vendo? O que meus alunos estão vendo? Estão vendo o nosso planeta Terra. E se eu perguntar para você qual é o formato do planeta Terra, vocês vão me dizer: professora, parece uma peteca, bem azulzinha, ou parece uma bola, e parece que está paradinha ali, não é verdade? Mas o nosso planeta tem uma forma esférica, e realmente ele parece uma grande bola, não é? E quanto a estar parado, pode até parecer que ele está paradinho lá no espaço, mas não está. O nosso planeta, ele realiza 2 movimentos. Então, vamos lá conhecer esses movimentos. Primeiramente, nós vamos conhecer o movimento de rotação. Professora, que movimento é esse? O que acontece com o nosso planeta durante esse movimento? O movimento de rotação é o movimento onde a Terra gira em torno de si mesmo, ou seja, em torno do seu próprio eixo. Qual é a duração desse movimento? Esse movimento, ele dura 24 horas, dando origem aos dias e às noites. Nossa, professora, interessante isso, não é? Sim, muito interessante. Percebemos que durante o movimento da Terra, chamado rotação, surgem os dias e as noites, e que esse movimento tem uma duração de 24 horas. Ok, meus queridos? Então, vamos continuar. O outro movimento realizado pelo nosso planeta é o movimento de translação. Você vai observar essa imagem que você está vendo aí na tela. Você pode observar que durante esse movimento, a Terra gira em torno do Sol. Nossa, professora, em torno do Sol? Isso sim. E o que esse movimento ele origina? Ele origina as 4 estações. As 4 estações do ano. Ok, turma? Professora, qual é a duração desse movimento? Olha que pergunta interessante. O movimento de translação, ele dura 365 dias. Olha, que bom! E olha só, professora, eu gostaria de saber se ele dura 365 dias, as estações do ano, elas acontecem da mesma forma? Essa só vou lhe responder um pouco mais à frente. Então, vamos lá. Aí, nós vemos as estações do ano. Quais são as estações do ano? Inverno, primavera, verão e outono. Mas, primeiramente, é importante compreender que as estações do ano, elas não são percebidas de maneira uniforme em todo o nosso país. Por exemplo, é possível que algumas regiões vivam as 4 estações, em outras não. Mas vamos lá. O inverno, vamos descrever essa imagem. Eu quero que cada um descreva lá no grupo de WhatsApp como é o inverno. Como é que você está vendo o inverno? É o tempo de quê? É o tempo do frio. Olha só, você vê até
uma árvore coberta de neve, não é? Isso, professora, eu gostaria de saber se no Brasil a incidência de geada ou a incidência de algum lugar que caia neve. Olha, assim, em uma região especificamente do Brasil, é possível que haja geada. Em uma região, que é justamente na região sul. E a primavera é a estação das flores. Olha só, quando você vê todas as plantas floridas, você já logo vai identificar. Nós estamos vivendo a estação da primavera. E o verão, professora? O verão é justamente aquele momento que os frutos já passou as flores, já passou o tempo das flores, agora chegou o tempo dos frutos, onde as árvores frutíferas elas vão frutificar, elas vão aparecer com os seus frutos. Professora, e o outono? O outono é aquele momento em que já se colheu o fruto e agora as folhas caem para serem renovadas. Olha só que interessante, não é? Então, vamos só recapitular. Até aqui vemos o movimento de rotação, que dá origem aos dias e às noites, e que tem a duração de 24 horas. E também vimos o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, e que dá origem às estações do ano. Professora, e a duração do movimento de translação? 365 dias. Ok, turma? Então, vamos continuar. Aí nós vemos a mudança ou uma paisagem totalmente diferente. Olha só, você pode observar que é a mesma paisagem. A da primeira foto e da segunda foto é a mesma paisagem, ou seja, é o mesmo rio, mas mostrado em duas estações diferentes. Uma estação das chuvas e uma estação seca. Ou seja, alguns lugares do Brasil é possível perceber duas estações, uma seca e outra chuvosa. Professora, que região é essa? É justamente o Nordeste do Brasil. No Nordeste brasileiro, vemos e percebemos com mais ênfase somente essas duas regiões. Ah, professora, quer dizer que não acontece o outono ou a primavera? Sim, acontece, mas nós não percebemos como outras regiões percebem. Como já falei, a região sul, por exemplo, percebe. É possível ser percebida as 4 estações do ano. Essas mudanças, elas acontecem justamente atrelada ao movimento de translação e também às condições climáticas de cada região. É importante ressaltar que essas mudanças, elas acontecem diferentemente de região para região no território brasileiro. Ok, turma? Vamos lá. Então, essa paisagem, ela mostra uma cidade do sul, da região sul do país. É possível você perceber, até mesmo pela arquitetura que vocês estão vendo pelas casas, o formato da forma como as construções são realizadas, que essa cidade, que as pessoas que moram nessa cidade, elas já estão acostumadas a ter um inverno bem rigoroso, frio, chegando até a possibilidade de nevar. E isso, professor, acontece em todas as regiões? Não, como já falei, as estações, elas acontecem de maneira diferente nas regiões do Brasil. E é importante lembrar que ao perceber essas mudanças na paisagem, pode ser que uma região como a região sul, que tem como característica invernos bem rigorosos, frios, chegando a nevar, é possível também que em algum momento, vamos dizer, por uma condição climática, isso não aconteça. Não quer dizer que todos os anos aconteça um inverno rigoroso, como mostra a imagem. Ou até você vai perceber pela forma de como esses povos, como as pessoas que moram na região sul, elas se comportam, como elas se vestem. E isso mostra como essa sociedade, como elas se comportam. E aí a gente vai ver essas mudanças na paisagem se refletir também na forma como essas pessoas se organizam, na forma como elas se vestem. Essa mudança você vai perceber não só na paisagem, mas também na forma como essa sociedade, como as pessoas dessa região se comportam.
Ok, turma? Então, vamos lá. Recapitulando, vimos na aula de geografia o formato do planeta Terra. Qual é esse formato, professor? O formato esférico. Vimos que, apesar de ter esse formato esférico, de parecer que a Terra está paradinha naquele lugar, ela não está paradinha naquele lugar. Ela está realizando movimentos. Professora, quais são os movimentos? Os movimentos de rotação e o movimento de translação. No movimento de rotação, dá origem aos dias e à noite e tem a duração de 24 horas. No movimento de translação, tem a duração de 365 dias e dá origem às estações do ano. Estações do ano essas que no Brasil são percebidas de maneira diferente. Ok, turma? Tenhamos todos um ótimo dia e que possamos fazer as nossas atividades que estão propostas no nosso roteiro com alegria e com êxito. Então, meus queridos, até a próxima. Beijo.